A gente vai conhecer uma técnica terapêutica que se baseia no princípio de que o nosso padrão de comportamento, a nossa autoestima, inclusive a nossa personalidade, são influenciados pela nossa memória. Todo mundo já passou por um trauma ou drama na vida. Para falar hoje aqui no Sinta-se Bem sobre a técnica AIM, é com um grande prazer que eu recebo a psicóloga clínica Verônica Tavaniello. Seja muito bem-vinda aqui ao Sinta-se Bem. O que significa essa sigla AIM? AIM é a sigla para Abordagem Integrada da Mente. Né? Explicando um pouquinho sobre a técnica, ela foi desenvolvida pelo psiquiatra gaúcho, o Diogo Lara, tá? E ela foi criada através da união de 15 teorias e técnicas da psicologia junto com a meditação. Né? Então, ela se baseia na premissa de que a nossa vida atual, ela se baseia muito nas memórias explícitas e implícitas que a gente tem do passado, através dos relacionamentos, do nosso temperamento, os traumas e dramas que a gente passou. Essas situações geram memórias, algumas explícitas e outras implícitas, né, que fazem com que a nossa vida atual funcione de uma maneira positiva ou negativa, né? No caso, depressões, transtornos, tem muito a ver com o que a pessoa viveu e o que ela traz de memória dessas situações. Né? Então, a AIM trabalha com o processamento dessas memórias para que elas não influenciem mais na vida atual. Bacana. E como é que acontece, por exemplo, certamente tem a sessão, né, que tu realizas com o paciente. E quantas sessões são necessárias e como é que acontece essa sessão? Então, a AIM, ela trabalha com meditação, relaxamento profundo, uma das técnicas, né, que foi integrada nessa nova terapia, que não é tão nova assim, né, já existe há algum tempo. No início da sessão, a gente cria um ambiente seguro com o paciente, para que ele se sinta à vontade. Relaxado. Então, a gente relaxa num estado meditativo e entra nessas memórias explícitas, que são aquelas memórias que a pessoa lembra, que ela te traz como negativas e traumáticas do passado. Né? A partir do momento que a gente entra nessas memórias, aquelas implícitas surgem. Vão surgindo memórias que a pessoa não tem consciência. Né? E como isso acontece? Através do estado meditativo e da técnica, a gente faz com que o paciente use o lado direito do cérebro para que ele acesse o corpo, porque nós temos um vício, né? O ser humano tem um vício de resolver problemas com o hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério da racionalidade, né? Da análise lógica, né? E isso não funciona, né? Você sabe que não funciona. As terapias convencionais... Tem que entrar mais no lado emocional, justamente, as terapias convencionais trabalham mais com a lógica e a racionalidade. Né? Na AIM, então, através das técnicas de brainstorming, EMDR, a gente consegue acessar o lado direito do cérebro e a gente encoraja o paciente a perceber o corpo, que são o quê? As sensações do corpo, às vezes um espasmo, uma dor, um choro, algo que está ali guardado nesse corpo. Que ele observa, porque com o dia a dia, com a correria, justamente, com esse mundo voltado para fora, a gente não se percebe muito bem, né? Quando a gente está funcionando na racionalidade, a gente não consegue perceber o corpo, né? E o corpo, ele é milenar. Né? As terapias que existem, elas estão há quanto tempo aqui? Quanto tempo a gente tem elas? E quanto tempo a gente existe aqui? Verdade. Então, há muito tempo nós sabemos, o corpo sabe promover a cura e a homeostase, né? Para essas dores emocionais que afetam o nosso dia a dia. Verônica, eu comecei falando sobre a questão dos traumas e dramas e disse que 100% da população já passou por algum trauma ou drama. Essa técnica é para todos? Na verdade, existe, quando a gente fala em trauma, as pessoas pensam, mas eu nunca fui sequestrado, eu nunca sofri um abuso. Né? O trauma não precisa ser algo dessa gravidade, né? Por exemplo, para mim, uma situação na infância que foi marcante, negativamente, é um trauma. Que para ti, se tivesse ocorrido contigo, poderia não ser. Então, isso é muito pessoal.
né? E não só traumas, mas dramas, às vezes situações de relacionamentos difíceis, relações na infância com os pais, a criação gera lacunas, por exemplo, de negligência emocional, crianças que não tiveram muita atenção e crescem com inseguranças e ela vai viver a vida dela insegura. Então, se a gente consegue processar essas memórias, o que acontece? Isso solta, né? Como se a gente fosse lá e fizesse uma cirurgia na mente e desconectasse. Maravilha. Né? Essas lembranças, essas memórias. Tem alguma contraindicação para alguma pessoa não é indicada ou não? Pode mexer muito ali? Eu costumo dizer assim que mulheres gestantes, né? E pessoas com quadros psicóticos, a gente precisa avaliar. Para encerrar, Verônica, tenho certeza que o pessoal em casa está se perguntando isso, existe um número mínimo de sessões, em quanto tempo eu noto uma melhora, enfim. Para casos focais, né, cada pessoa é diferente, cada história de vida é diferente, então eu não posso te dizer cada um número trauma, exato, drama é diferente, né, um número exato para cada pessoa. Mas pela minha experiência, transtornos pontuais, por exemplo, toque, estresse pós-traumático, fobias, depressões, entre 4 e 6 sessões é um número de atendimentos, né, que costuma trazer uma remissão boa desses sintomas. Bacana, boa notícia. Adorei, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.